Então, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de Moderna. Na aula passada, eu falei nesse experimento aqui, onde eles conseguiram provar que o elétron ele sofria difração, ou seja, ele se comportava como onda, né? E vem aquela ideia da onda-partícula, né? Da dualidade de onda-partícula de de Broglie, que uma partícula tanto pode se comportar como onda como partícula, assim como a onda, por exemplo, a luz, pode se comportar como onda e como partícula. Eu botei para vocês, quem tiver interesse, né, botei um slide lá no sala de aula, mais completo, só falando sobre fissão e fusão nuclear, tá? Eu não vou aprofundar aqui, mas eu botei lá bem completo, então quem tiver interesse, depois dá uma olhada lá, tá certo? Então, existem duas formas, né, resumindo aí, de se obter essa energia nuclear. A fissão e a fusão. A fissão, o processo da fissão nuclear, é quando você quebra um núcleo, né? Fissão é quando você vai quebrar um núcleo. E fusão é quando você vai juntar, vai fundir dois núcleos, igual Goku e Vegeta, né? Então, na fissão, que é essa divisão no núcleo, o núcleo ele é bombardeado com um nêutron, por exemplo, e na hora que esse nêutron ele se choca com esse núcleo de urânio que vocês estão vendo aí, ele vai se quebrar em dois outros núcleos. Então, esse núcleo de urânio 92, ele vira criptônio e vira bário. E na hora que ele se quebra e vira esses dois novos núcleos, você também tem liberação de nêutron, né, de outros nêutrons, e aí esses nêutrons podem se chocar com outros núcleos de urânio e quebrando e liberando, e isso aí é uma reação em cadeia, né? Esses nêutrons que são liberados vão quebrando outros núcleos. E também energia, né? Então, o que acontece? Na hora que você quebra esse núcleo, você forma dois novos núcleos, libera nêutrons e energia. E aí, o que se percebeu disso? O que é o legal da fissão e da fusão nuclear, né? Que vem aquela famosa equação de Einstein, né? É igual a mc ao quadrado. Massa pode virar energia, né? Essa massa aqui, ela pode virar energia. Então, na hora que se você pegar a massa desse núcleo de urânio e comparar com a massa desse resultado aqui, você tem que a massa inicial é muito maior do que a massa do produto final. Então, para onde foi esse restante da massa? O que aconteceu com essa massa, né? Como é que ela sumiu do nada? Por que esse primeiro cara tem muito mais massa do que o resultado final? E aí ele tem muito mais massa porque na hora que há essa quebra, parte da massa desse urânio aqui, ela é convertida em energia, que é essa energia liberada. Então, o que é legal aí? Você tem massa sendo convertida em energia, né? E é muita energia. E aí, nós chamamos essa energia de energia nuclear, né? Quando você vai obter energia elétrica a partir da energia nuclear, não é uma conversão direta. Essa energia nuclear ela é utilizada para aquecer a água ferve, vira vapor, esse vapor quente gira as turbinas e produz energia elétrica. Fala, Caio, tranquilo. Antônio tinha falado já que talvez você não viesse hoje, tá? Então, aí eu tenho uma liberação muito grande de energia. E é esses nêutrons que sobraram aqui, né, que foram criados também, que apareceram aqui, eles vão se chocar com outros núcleos e vai haver mais liberação de energia. E se isso ocorrer de forma descontrolada, né, você tem uma liberação muito, muito grande, uma reação em cadeia, que pode ocasionar em uma explosão, né? Beleza? E a fusão, o que é a fusão? Você tem dois núcleos que vão se fundir e virar um novo núcleo. Então, por exemplo, no Sol, você tem a fusão de hidrogênio sendo convertido em hélio, né? E aí, dependendo da idade das estrelas, elas vão queimando
E aí vão queimando hélio, vão queimando hidrogênio, vão queimando hélio, né? Até perderem sua energia. Então, no nosso Sol, na nossa estrela, ele funde átomos de hidrogênio em hélio. Na hora que você tem essa fusão, se você somar a massa desses dois átomos de hidrogênio, é muito maior do que a massa do produto final, né? A massa do hélio mais esse póstron que foi liberado. Né? E para onde é que foi o restante da massa? Foi convertido em energia. Né? Então tem uma conversão de massa em energia. De forma bem resumida, tá certo? Bem resumida seria isso. Mas eu coloquei lá na sala de aula um slide bem completo falando sobre isso. Quem tiver interesse, depois dá uma olhada lá, tá certo? Um conteúdo bem bacana aí que, inclusive em química, vocês devem passar por isso também. Bem, aqui nós entramos em um dos problemas, né, que é o do corpo negro. Como eu falei para vocês que Planck, estudando a radiação emitida pelos corpos quando aquecidos, né, ele percebeu que tinha um problema, porque, de acordo com a teoria clássica, os corpos, se a energia fosse de forma contínua, os corpos liberariam energia, tanta energia que, por exemplo, nossos corpos, eles brilhariam, né, no escuro, por exemplo. Isso não ocorre. E aí foi quando ele percebeu que a emissão de energia ela ocorre em pacotes, de forma quantizada, né? E aí veio o estudo da radiação do corpo negro. É um corpo idealizado, tá? Um objeto idealizado, onde ele absorve toda a radiação que chega nele. E aí eles consideram como por exemplo, vou mostrar uma imagem aqui, mas como se fosse uma esfera com um buraquinho aqui, certo? Toda a radiação que entra aqui, ela é absorvida aqui dentro dessa esfera. Então, ela tem uma absorvidade ideal igual a 1, absorve toda a radiação que chega nela. Ela não reflete nada, esse corpo não reflete nada, então a refletividade dele é igual a 0, não reflete nada. Porém, se ele for aquecido, se nós aquecêssemos ele por dentro, se eu colocasse uma fonte... Cadê o negócio? Se eu colocasse uma fonte aqui dentro, aquecendo esse corpo, ele iria emitir, ele seria um emissor também ideal, ele iria emitir toda a energia dali de dentro. Então, ele teria uma emissividade igual a 1, né? Um corpo idealizado que absorve toda a energia, não reflete nada, por isso que chama-se corpo negro, e emite toda a energia que ela é produzida ali dentro, tá certo? A emissividade é igual a 1. E aí tem algumas coisinhas bacanas aqui, né? Como é que começou esse interesse por esse estudo do corpo negro? Você sabe que os corpos, quando aquecidos, eles emitem calor, né? Se você botar a mão próximo a um ferro de passar roupa ligado, você vai sentir a emissão, você vai sentir o calor ali perto, né? Que esse ferro está emitindo esse calor, na verdade, através de ondas eletromagnéticas, né? Ele está constantemente emitindo ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética, mas nós, nesse caso, nós não vemos, porque ele está emitindo basicamente na frequência do infravermelho, que é uma frequência que nós não visualizamos, mas você sente aquele calor ali. Então, você sabe que ele está emitindo, ele está emitindo um certo calor ali. E ele está quente. Conforme você vai aumentando a temperatura, isso vocês já viram, né? Com certeza, se você bota uma faca no fogo, essa faca ela vai ficando quente, vai ficando vermelho, vai ficando um alaranjado, um vermelho, não alaranjado. Ela vai aumentando a sua temperatura. Então, conforme a temperatura vai aumentando, as cores vão mudando. Então, o metal aqui vai ficar vermelho, depois amarelo, né? Ele vai variando a sua temperatura até chegar na cor branca. Quando ele está emitindo a cor branca, porque ele já tem uma temperatura absurdamente alta, né? Acima de 2.000 graus Celsius. E aí, se eu conseguisse continuar aquecendo esse metal,
ia chegar a hora que eu não ia mais visualizar a emissão dessas ondas eletromagnéticas, porque ele ia começar a emitir na frequência do ultravioleta, que nós não conseguimos ver, né? Só vemos do vermelho ao violeta. Então, olha que legal, né? Aqui um esquema de um corpo negro, né? Se eu tivesse uma fonte aqui dentro, ele iria emitir toda essa radiação, ou se a luz entra, ele absorve toda essa radiação aqui dentro. Olha essa imagem que legal, né? Eu tenho um carvão no fogo funcionando como um corpo. Olha que legal isso aqui. Funcionando como um corpo negro idealizado anteriormente, né? A quantidade de radiação emitida aqui no interior do carvão é muito maior do que nos outros pontos, né? É como se funcionasse como essa abertura aqui do nosso corpo negro. Aqui, ó, tá bem preto, né? Ó, bem preto. E lá dentro tá bem incandescente. Essa imagem eu achei fantástica para representar isso aí. E aí chega num dos problemas que eu falei anteriormente, que o Lord Kelvin tinha proposto, as duas nuvens de Kelvin. Um era o experimento que a gente mostrou para detectar o éter, e esse experimento, e esse aqui que é a catástrofe do ultravioleta. Conforme eu acabei de falar, né, classicamente, na física clássica, esperava-se que um corpo aquecido ele fosse emitindo energia, emitindo radiação de forma contínua, né? E aí nós brilharíamos, porque estariam emitindo, até chegar a um ponto onde começaríamos a brilhar. E aí, na física clássica, aqui eu tenho, deixa eu mostrar, entender aqui, fazer com que vocês entendam esse gráfico, tá? Eu tenho aqui comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência, tá? Então, a frequência, por exemplo, do infravermelho tá aqui, ó, infra, né? Que é uma frequência pequena. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, aqui está o violeta e o ultravioleta. E aqui eu tenho a intensidade, né? Ó, a intensidade do brilho desse metal, por exemplo. E aqui eu tenho a temperatura, ó, 5.000 Kelvin, tá? Então, a 5.000 Kelvin, esse metal, ele vai emitir, a luz que ele vai emitir vai ser máxima nessa frequência, ele vai emitir luz mais na frequência do amarelo, tá? Que é o pico aqui onde tem a maior intensidade. E aí, tem duas leis que trabalham essa catástrofe do ultravioleta, né? Aumentando, que é a lei de Stefan Boltzmann, aumentando a temperatura, conforme você aumenta a temperatura para um determinado comprimento de onda, a intensidade da radiação aumenta. Então, se eu pegar aqui um determinado comprimento de onda, por exemplo, 1.000 nanômetros, a 5.000 Kelvin, ele está emitindo aqui. Se eu aumentar a temperatura, ele já vai emitir outra intensidade, já vai ser em outra frequência, né? Já vou estar emitindo, desculpa, uma outra cor aí, tá certo? Já vai estar aparecendo ou não esse brilho aí. E esse pico, eu vou mostrar aqui outro gráfico, esse pico, ele tende a se deslocar para cá, né? Que é a lei do deslocamento de Wien, que é esta imagem aqui, ó. A 3.000 Kelvin, olha só, a intensidade aqui, ó, nesse 1 vezes 10 a menos 6 metros de comprimento de onda, conforme eu vou aumentando a temperatura, lógico que ele vai aumentando a intensidade, certo? Ele vai aumentando a intensidade, vai emitindo mais radiação. Porém, o pico, ele tende a se deslocar, tá vendo? Para a esquerda. Classicamente, eu teria esta curva aqui, ó. O que se imaginava inicialmente, né? Que conforme eu aumentasse a temperatura, essa curva tenderia a subir aqui, né? Porém, o que foi observado? Que esse
esse pico ele vai se deslocando e eu tenho essa queda aqui, ó. Olha só, eu tenho essa queda, essa baixa aqui que não era esperada classicamente, né? E aí eu botei aqui uma falha na teoria clássica do eletromagnetismo até 1900, que tentavam explicar a emissão dessa radiação eletromagnética de um corpo quando aquecido, né? Ou no caso desse corpo negro que nós estamos falando, né? Então, quando aquecido, imaginava-se que ele fosse brilhando, 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 em uma intensidade cada vez maior, só que chegava uma hora que ela diminuía, como vocês estão vendo nessa curva aí, né? E eles não conseguiam explicar isso. E aí, quem conseguiu explicar isso, né? Imaginava-se que o corpo negro ideal, quando aquecido, emitiria radiação com energia infinita. Impossível isso acontecer, né? Está emitindo radiação com energia infinita. E aí Planck foi quando chegou com a ideia da energia quantizada e conseguiu explicar isso aí satisfatoriamente, que a energia ela é emitida em pacotes, né? Os quantas de energia. Aí eu vou entrar aqui na parte da relatividade de Einstein, tá? Eu tô falando vou falar de muita coisa assim dividida, vou focar mais na relatividade e no efeito fotoelétrico, tá bom? A teoria da relatividade de Einstein é dividida em restrita e geral, tá? A primeira, ele trabalha com referenciais inerciais, né? Onde as leis de Newton são válidas, referenciais inerciais são referenciais em repouso ou em movimento com velocidade constante, e na relatividade geral ele já coloca referenciais acelerados em situações bem mais complexas. A gente chama na relatividade da física clássica, que é a relatividade de Galileu, né? Ele diz o seguinte: se esse carro azul está a 50 km por hora e vai bater de frente com esse carro vermelho que está a 70, na hora da colisão, a velocidade relativa entre eles se soma. Então, a velocidade relativa vai ser 50 mais 70, seria a mesma coisa do azul estar parado e o vermelho está se movimentando de encontro a ele a 120 km por hora. Essa é a relatividade de Galileu. Porém, para Einstein, isso não se aplica quando você tem velocidades relativísticas, que é velocidades próximas à velocidade da luz. Então, o que acontece? Olha aqui, imagina um veículo se movendo a 100 milhões de metros por segundo. A velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. No sentido de movimento do trem, tá? No sentido de movimento do feixe de luz que esse menino vai soltar aqui. Pelas equações de Galileu, qual é a velocidade do feixe para um observador dentro do veículo? Para esse cara que está dentro do veículo, de acordo com o estudo de Galileu, a luz, ele está em repouso em relação ao trem, a luz sai com essa velocidade. Qual é a velocidade para alguém que está do lado de fora? Para esse cara que está do lado de fora, se a gente fosse seguir esse raciocínio, né? Eu teria o trem se movendo a 100, então inicialmente a luz já estaria se movendo a 100 milhões, e na hora, a lanterna, né? E na hora que eu ligasse a lanterna, a luz sairia com mais 300, então ela se moveria com 400 milhões, né? E isso foi um dos questionamentos de Einstein. Ele teria feito alguns experimentos mentais. Então, por exemplo, diz o seguinte, seguindo esse raciocínio, se eu estivesse me movendo na velocidade da luz, olha só, estou me movendo na velocidade da luz, bem rápido, e aí eu ligo a lanterna para frente. Aí o primeiro questionamento seria, essa lanterna, a luz dessa lanterna sai ou não sai? Eu vou conseguir iluminar o meu caminho ou não? Esse é o primeiro questionamento aí. De acordo com Galileu, sairia com mais velocidade do que a velocidade da luz. Só que a gente sabe que a velocidade da luz é a maior velocidade que a gente tem, né? 3 vezes 10 oitavo.
E aí, vocês acham que esse cara correndo na velocidade da luz, ligando essa lanterna iluminaria a frente dele ou não? Ou estaria ali viajando junto com ele? Tenta imaginar, o cara na velocidade da luz e ele liga a lanterna, essa lanterna consegue iluminar lá na frente ou não? Porque ele já está viajando na velocidade da luz. E aí? Pode Ficaria falar. O dobro de velocidade, eu acho. Seria o dobro da velocidade? Agora vamos olhar para trás. Se ele tivesse... Como é? Somaria as duas. Maria, né? Vamos ver. Se ele tivesse correndo para frente e ligasse agora a lanterna para trás, essa luz da lanterna ilumina lá atrás, ele está correndo para frente e ligou a lanterna para trás. A luz da lanterna consegue iluminar lá atrás ou vai só ali acompanhando a carreira que ele está tendo para frente? Acho que só a partir do ponto que foi ligada. Olha só, isso. Aí tem outro, vamos lá. Tem outro. Se eu estivesse correndo na velocidade da luz e segurasse um espelho na minha frente, estou correndo na velocidade da luz, e eu seguro um espelho na minha frente, eu conseguiria ver a minha imagem ou não? Vejam bem, eu estou correndo na velocidade da luz. Para que eu consiga me ver no espelho, a luz tem que bater no meu rosto, bater no espelho e voltar para os meus olhos. Só que pensem, eu já estou me movendo na velocidade com que a luz se move. Eu conseguiria me ver ou não? Olha como é complicado esses questionamentos. E aí vem as teorias de Galileu, né? São dois postulados. O primeiro postulado é o seguinte: as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais e não existe nenhum referencial absoluto. Ninguém está em repouso absoluto ou em movimento absoluto, de modo que eu estou em movimento em relação a qualquer coisa. Sempre tem alguma coisa em relação ao qual eu estou em repouso. Por exemplo, eu estou correndo, mas em relação à minha roupa eu estou em repouso. Em relação ao meu relógio eu estou em repouso. Tá? Em relação à terra eu estou em repouso. Então, não existe um repouso absoluto. E aí, ele afirma que os valores medidos eles são os mesmos para todos os referenciais inerciais. Desculpa, ele não afirma que os valores são os mesmos. E o segundo postulado, ele fala sobre a velocidade da luz, que é isso que eu estou comentando com vocês. Ele diz o seguinte: a velocidade da luz no vácuo tem sempre o mesmo valor, que é representado por essa constante C, em todas as direções e em todos os referenciais inerciais. Então, isso aqui me diz que a velocidade da luz independe da sua velocidade. Tá? Então, aquela ideia de Galileu, de você estar correndo, você botasse um caminhão na velocidade da luz, se chocando com outro na velocidade da luz, aí eu teria uma velocidade relativa de 2 vezes a velocidade da luz. Não existe, tá? Não tem como ter uma coisa com velocidade maior do que a velocidade da luz. Então, a velocidade ela é independente do referencial. Então, se eu estou correndo na velocidade da luz e acendo um laser para frente, esse laser ele sai também na velocidade da luz, tá? Independente de eu estar me movendo ou não. Deixa eu só procurar aqui o carregador. Se eu estou me movendo para trás e acendo essa lanterna, a luz ela sai para trás com a velocidade da luz, independente de eu estar me movendo na velocidade da luz ou não, tá certo? Então, essa velocidade da luz ela é independente. Independente do referencial, ela sempre vai ser 3 vezes 10 à oitava, tá bom? Então, se eu tivesse um caminhão se chocando com outro caminhão, qual era a velocidade relativa entre eles? Não é
2 vezes a velocidade da luz, tá bom? A velocidade da luz é sempre velocidade da luz. Ok? Beleza? Gabriel, tranquilo? Então, eu me veria no espelho? Me veria. Porque a luz, ela sai normalmente, independente da velocidade que eu estou. Aqui eu tenho... eu vou aprofundar ainda, tá? Em outras coisas lá. O princípio aqui eu tenho a simultaneidade. O que acontece? 2 observadores, eles nunca vão ver o mesmo evento ocorrendo simultaneamente. Se eles estão em situações distintas, eles dificilmente vão conseguir ver esses eventos ocorrendo simultaneamente. Então, assim como o tempo é relativo, a distância é relativa, o comprimento é relativo, essa simultaneidade também é relativa. Como assim, professor? Se eu tiver aqui, suponha que eu tenho aqui um trem. Nesse trem, tem uma pessoa aqui dentro e eu tenho aqui uma pessoa aqui fora. O trem está se movendo. Tem uma pessoa aqui fora. Vão se acender 2 lâmpadas nas extremidades desse trem. Ao mesmo tempo, eu vou acender essas 2 lâmpadas. Esse cara que está aqui dentro em repouso em relação ao trem vai ver essas lâmpadas acendendo simultaneamente. Mas esse cara que está aqui do lado de fora não vai ver isso ocorrendo ao mesmo tempo. Ele vai ver que esta primeira lâmpada acende mais rápido do que a segunda lâmpada, já que a primeira lâmpada está mais próxima dele. Então, a simultaneidade também é relativa. Um evento não vai ocorrer da mesma forma para 2 observadores diferentes. Aqui eu tenho a dilatação do espaço e contração do tempo, que vem nessas teorias da relatividade de Einstein, que é legal. Diz o seguinte: um relógio que esteja em repouso, uma pessoa que está em repouso, não vai contar o mesmo tempo, não vai passar o mesmo tempo para ele e para uma pessoa que esteja dentro de uma nave se movendo em uma velocidade próxima à velocidade da luz, tá? Os tempos, eles são relativos, né? Newton teria dito que os tempos são absolutos, né? 1 hora é 1 hora para todo mundo. Só que Einstein diz, não, 1 hora não é 1 hora para todo mundo. 1 hora pode ser 1 hora para mim, e para alguém que está na velocidade da luz, é bem menos do que 1 hora, tá? Ou próximo à velocidade da luz. E isso aí é o que nós chamamos de dilatação do tempo. E aí tem essa imagem que tenta explicar isso. Imagine que aqui no solo do trem existe uma lâmpada. Essa lâmpada, ela vai... Aqui tem Zezinho dentro do trem e tem o amigo de Zezinho aqui do lado de fora. Na hora que essa lâmpada acende, Zezinho, que está se movendo junto com o trem, vai ver essa lâmpada subindo em linha reta. Um laser, imagine um laser. Vai ver esse laser subindo em linha reta e batendo aqui no teto. O amigo de Zezinho, que está do lado de fora, o trem está se movendo, só que Zezinho está em repouso em relação a ele. O amigo de Zezinho vai ver esse laser subindo, só que o trem está se movendo para frente também. Então, o laser está subindo e, ao mesmo tempo, se movendo para frente. Então, o amigo de Zezinho vai ver o laser escrevendo essa trajetória e batendo no teto. Nesse ponto aqui, ó, no mesmo ponto. Não precisa de muita coisa para a gente chegar à conclusão de que essa distância que Zezinho viu a luz percorrer é muito menor do que essa distância que o amigo de Zezinho viu a luz percorrer. Então, o amigo de Zezinho vai ver a luz percorrendo isso aqui num tempo maior
do que Zezinho, que está lá dentro. Como a distância aqui é pequena, para Zezinho, a luz percorreu isso aqui bem rapidinho. Se eu pudesse calcular esse tempo com o cronômetro, digamos que eu tenha um receptor lá em cima, tá? Para o amigo de Zezinho, ele teria um tempo muito maior, já que a luz percorreria uma distância muito maior até chegar nesse receptor aqui em cima. E o legal disso, embora pareça viajante, é que já foi comprovado cientificamente, experimentalmente. Então, esse tempo visto pelo amigo de Zezinho é maior do que o tempo visto por Zezinho. Essa dilatação do tempo, né? Esses cálculos, eles são feitos basicamente da mesma forma, o tempo e o espaço. Você tem o tempo como sendo esse negocinho aí, esse gama, é o que nós chamamos de fator de Lorentz. Então, eu tenho a dilatação do tempo como sendo fator de Lorentz vezes esse tempo relativístico. E aí, esse fator de Lorentz, ele é isso aqui, ó. O fator de Lorentz é 1 sobre raiz quadrada de 1, velocidade da coisa que está se movendo, dividido pela velocidade da luz. Esse Uzinho aqui é a velocidade com que o corpo está se movendo. Geralmente a gente trabalha com velocidades próximas à velocidade da luz, tá bom? Então, por exemplo, quando eu digo, suponha que eu tenho um trem se movendo, esse trem da questão, com uma velocidade que é 80% da velocidade da luz. Então, a velocidade é 0,8 da velocidade da luz. Se passou 1 hora lá dentro, quanto tempo passou para quem está do lado de fora? Tá bom? Então, a gente pode fazer essa continha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O tempo vai ser... Passou 1 hora, tá? Eu vou botar aqui 1 hora, para quem está lá dentro. Dividido por 1 menos... Essa velocidade, eu nem preciso substituir o valor da velocidade da luz. Eu só boto aqui, ó. Aqui eu vou dar um macete para vocês, bem legal. Raiz quadrada. Isso aqui fica 1 dividido por raiz quadrada. Com calma, não precisa bestalhar, que isso aqui é tranquilo. Aqui eu tenho quanto é 8 ao quadrado? 64. Então, 0,8 ao quadrado, beleza? Se eu tenho 8 ao quadrado, que é 64, só lembrou de Interestelar. Então, Interestelar é muito viajante, né? Tem muitas ideias viajantes, é um filme bacana, bem bacana, mas é muito, muito viajante aquele filme ali. Então, se 8 ao quadrado é 64, 0,8 ao quadrado é 0,64. C ao quadrado sobre C ao quadrado. Você corta esse C com esse, a sua continha fica assim, ó, 1 sobre raiz de 1 menos... Desculpa. Isso aqui mesmo. 0,64. Que dá 1 sobre raiz de 0,36. Se raiz quadrada de 36 é 6, a raiz de 0,36 é 0,6. Qual é o macete aqui que eu passo para vocês? Geralmente, as questões colocam essa velocidade como sendo 0,8 da velocidade da luz, né, 80% da velocidade da luz, ou 60% da velocidade da luz. Então, quando a questão der que essa velocidade é 0,8, esse fator de Lorentz aqui vai dar 0,6. Está aqui, ó. E quando a questão coloca essa velocidade como sendo 0,6, esse fator de Lorentz ele dá 0,8.
Então, você não precisa nem fazer essa questão toda. Se aqui deu 0,8, você já sabe que o resultado aqui embaixo vai dar 0,6. Se ele deu 0,6, você já sabe que o resultado lá embaixo vai dar 0,8. Então, fica 1 dividido por 0,6. Você teria aqui, ó, 1,67 horas. Então, eu mostro aí, eu provo que passou-se muito mais tempo para quem está aqui na Terra parado do que para quem estava se movendo nessa velocidade, a 80% da velocidade da luz. Tranquilo, galera? Esse macetezinho aí, muito bacana, viu? Aí aqui tem uma coisa bacana. O Sol, ele vivem ocorrendo explosões solar e ele libera muitas partículas em direção à Terra, né? Esses raios cósmicos. Eles entram na Terra, alguns são defletidos, são desviados pelo campo magnético terrestre, e outros conseguem entrar. Na hora que eles entram, por exemplo, os prótons, eles colidem com as moléculas dos gases presentes na atmosfera terrestre, e dessas colisões criam-se várias partículas, né? Eu posso criar aqui os muons, os pions e os cãos. Esses muons, eles são partículas bem parecidas com o elétron, inclusive na carga, porém eles têm uma massa cerca de 200 vezes maior que a massa do elétron. E o tempo de vida desse muon é muito curto. O tempo de vida dele é de 1,5 vezes 10 a menos 6 segundos. É o tempo de vida desses muons. Se você botar a velocidade da luz se você fizer essa continha para essa velocidade, né, na equação velocidade igual a espaço sobre tempo, se você pegar aqui, ó, delta S igual a velocidade vezes o tempo, você vai ver que essas partículas, elas conseguiriam se mover a distâncias muito pequenas, né? Esse tempo, eles geralmente colocam entre 1,5 microsegundos e 2 microsegundos. Então, esse curtíssimo tempo de vida dos muons só permitiria que eles viajassem a distâncias, né, de 450 a 600 metros. Só que como eles se movem na velocidade da luz, ou velocidades próximas à velocidade da luz, essas partículas se movem num tempo relativístico. O tempo que elas estão se movendo é bem diferente do tempo que a gente está medindo aqui da Terra, né? Aqui parado. A gente está medindo como se eles vivessem apenas 1,5 microsegundos, eles só conseguiriam percorrer uma distância de até 600 metros. Só que o que ocorre é que a distância percorrida por eles, já que estão numa velocidade muito alta, essa distância ela pode chegar até 100 quilômetros e eles conseguem atingir a superfície terrestre, que é a dilatação do tempo e a contração do espaço. Então, os muons, eles são prova dessa teoria relativística de Einstein. É muito legal. E aí eu tenho o paradoxo dos gêmeos, né? Se um gêmeo ficasse na Terra e o outro viajasse num foguete a uma velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz, né? Que eu estou botando 0,8, né? 80% da velocidade da luz. Em relação ao foguete, a viagem dura 3 anos. Quanto tempo durou a viagem para o astronauta, ou melhor, para o irmão que ficou na Terra? Então, eu faria aqui a conta, ó, eu já dei o macete, ó, se é 0,8, o fator de Lorentz vai dar 0,6. Então, o tempo para quem ficou na Terra, para quem ficou viajando foram 3 anos,
Aqui eu já mostrei a conta que 0,8 vai dar 0,6. Quem tem dificuldade com conta assim, ó, macete, multiplica em cima e embaixo por 10. Ó. Você tem 30 e aqui você tem 6. 30 dividido por 6, 5 anos. Então, para quem está na Terra, dilatação do tempo, por quê? Porque para quem está na Terra, passou muito mais tempo, quase que o dobro de anos, do que para o irmão que viajou na velocidade próxima da luz. Então, quando ele retornasse com a nave, ele estaria muito mais novo do que o irmão que ficou na Terra. Esse é o paradoxo do gênero. E, Antônio, isso é trabalhado em Interestelar. Né? Quem já assistiu, viu que isso também é trabalhado em Interestelar. Beleza, galera? Até aqui alguma dúvida? Até aqui alguma dúvida? Então, o que eu falei, ó, para quem está aqui dentro, vai ver a luz subindo e descendo, se aqui tivesse um espelho. Para quem está do lado de fora, veria a luz se movendo. Olha que distância muito maior que ela percorreria, né? Então, para quem está na Terra, passaria um tempo muito maior do que para quem está se movendo na velocidade da luz. E a contração do espaço. Cara, eu não assisti Dark, você acredita, Jefferson? E a galera já comentou muito nas minhas postagens do Física em Mãos, né, sobre Dark. Nas minhas aulas, sempre alguém fala. E eu tô para assistir esse negócio e não assisto, velho. É porque eu tô de saco cheio de série que o cara começa e tem que ficar esperando um ano para os cabas lançar a próxima temporada. Eu fico puto com isso. Tive que esperar em Vikings, tive que esperar em Game of Thrones. Isso é revoltante. O cara não aguenta essas putarias. E tem uma que eu tô, que é a Casa de Papel, né? É uma eternidade para os caras lançar. Eu fico puto ter que esperar esse negócio. Então eu prefiro assistir a série quando ela já está concluída, que o cara assiste tudo de uma reada só. Mas tá na minha lista, viu? Para assistir. Contração do tempo, do espaço, né? Dilatação do tempo, contração do espaço. Esses efeitos da relatividade também ocorrem com a distância percorrida. Com o espaço na distância que você está se movendo. Então, se eu estou me movendo aqui, ó, para frente, essa distância aqui, ó, para frente, vai sofrer uma variação, certo? Com essas velocidades próximas à velocidade da luz. Então, aqui, ó, eu tenho um rapaz dentro do trem, observando uma barra de metal que está aqui no chão, e eu tenho um rapaz na plataforma observando essa mesma barra. Se o trem está se movendo a velocidades altíssimas, a medida que esse cara vai fazer é diferente da medida que esse cara faz. Contração do espaço, por quê? É como se ele visse essa barra num tamanho menor. Aquele trem passou tão rápido, imagina, passou tão rápido que você nem conseguiu diferenciar o início do final. É como se achatasse o tamanho daquela barra ali. E aí o fator de Lorentz agora, que vem aqui para baixo, né? E aquele valor fica aqui em cima, porque é uma fração, lembram? É uma fração, é 1 sobre isso daí. Então, quando eu boto ele embaixo, repete a de cima, né? Multiplica pelo inverso da de baixo, e aí ele sobe. E aquela raiz quadrada, ela fica aqui em cima. Mas o mesmo esquema. Se esse valor é 0,8, isso tudo vira 0,6, né? E vice-versa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, digamos que essa barra ela tem 1 metro de comprimento. Qual é o comprimento que Zezinho vai ver aqui do lado de fora, né? E aí, se esse trem está se movendo numa velocidade, 80% dá da luz. Se é 80%, isso aqui vai dar 0,6. Então, essa conta fica comprimento visto por Zezinho vai ser 0,6 vezes 1 metro, ou seja, Zezinho vai ver essa barra tendo 60 centímetros, ou 0,6 metros, tá? Então, contração do espaço. O espaço
parece ser menor para quando você viaja na velocidade da luz. Então, quando eu tenho um muon que deveria percorrer apenas 600 metros e esse muon está se movendo na velocidade da luz, ele acaba conseguindo, aqui olhando de fora, a gente vê ele se movendo, ele deveria se mover apenas isso, e aí a gente vê ele se movendo um comprimento muito maior. Paradoxo dos gêmeos, né, que eu acabei de falar. Se eu tenho dois gêmeos, por exemplo, Silvio e Sérgio. Silvio viaja em uma nave espacial a uma velocidade de 0,7 da velocidade da luz, enquanto Sérgio permanece na Terra. Quando a nave retorna, qual dos dois estará mais jovem? Se o Silvio viajou a 70% da velocidade da luz, quando ele voltar, ele vai estar mais novo do que o Sérgio. Dark já finalizou? Foi? Pronto, então vou assistir. Vou assistir. Beleza? Então, contração do espaço, né? O comprimento, para quem está observando do lado de fora, é menor do que o comprimento real. Exemplo, já acabei de fazer ali, né? Ó. Se aqui é 0,8, lá vai virar 0,6. 0,6 vezes 1, 0,6. Então, essa barra, que é de 1 metro, teria 60 centímetros. Tudo bem? E aqui eu tenho a velocidade relativística também, tá certo? Que dá para a gente fazer essa continha quando eu tenho um corpo se movendo a velocidades altíssimas, né? Ó, tenho um rapaz se movendo dentro do vagão que está se movendo com velocidades altíssimas. Então, para calcular a velocidade relativa, eu vou usar esta equação. Eu não vou somar como fazia anteriormente Galileu, tá certo? Nós vamos ter que usar essa equaçãozinha aí. Dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Dúvidas? Exemplo. Um trem se move com a velocidade de 0,3 a velocidade da luz. E o rapaz está correndo lá dentro com a velocidade de 0, o objeto lá dentro está se movendo com a velocidade de 0,5. Então, qual é a velocidade relativa ali, né? Vou pegar aqui, ó, V igual V', que é esse aqui, mais U. 0,3 mais 0,8, 0,3 mais 0,5, 0,8. Sobre 1 mais 0,5 vezes 0,3 sobre C, que é a velocidade da luz, ao quadrado. Quando eu fizer C vezes C, vai ficar C ao quadrado. Então, já vou cortá-los aqui, tá bom? Para poder facilitar a nossa continha. Estão conseguindo acompanhar até aí? 0,3, que lá embaixo, vezes 0,5. 3 vezes 5 é 15. Então, 0,3 vezes 0,5, 0,15. Então, fica aqui, ó. 0,8, 1 mais 0,15. Então, aqui eu tenho 0,8 dividido por 1,15. Isso aqui vai me dar 0,8 dividido por 1,15, 0,69. Vou arredondar aqui para 0,7. Então, se eu tenho duas pessoas se movendo, se eu tenho um trem e um objeto dentro do trem se movendo com velocidades relativísticas, ou seja, próximas à velocidade da luz, de acordo com Galileu, a velocidade para alguém que está aqui fora, olhando a presepada, ele veria 0,3 mais 0,5. Ele veria uma velocidade 0,8, né? 80% da velocidade da luz. Só que, como são velocidades relativísticas, esse rapaz vai ver 0,7, né? Os valores não batem. Legal isso daí.
Suponha estar vendo uma barra de 2 metros de comprimento passando com 60% da velocidade da luz no vácuo em relação a você. Qual seria a sua medida do comprimento da barra? Você ia ver essa barra com que comprimento? Respondam aí, rapidinho. Ver se vocês conseguem, de acordo com o que eu já falei aqui. Eu preciso nem fazer a conta. Quanto é que dá essa continha aí? Quanto que eu ia ver essa barra medindo? Passou uma barra aqui, se movendo a 60% da velocidade da luz. Zezinho vai ver essa barra de que tamanho? Hein? Comprimento visto por Zezinho é igual o fator de Lorentz lá, 1 menos ninguém, u ao quadrado sobre c ao quadrado vezes o comprimento da barra. Então, o que é que eu teria? Eu já disse, ó, se isso aqui é 0,6, ele vira 0,8. Então, tenho 0,8 vezes 2. Olha só, 1,6. Eu ia ver essa barra no comprimento menor. Certo, galera? Aqui tem algumas outras questõezinhas, tá? Vou prosseguir. Aqui tem algumas postagens, né, que eu fiz, achei muito legal. Esse cara, fantástico. Esse cara foi brilhante na propaganda dele. Ele botou a equação de Einstein, né? Então, você tem ali 2 doses de café para uma de leite. E essa massa vai ser convertida em energia. Certo? Tá certíssimo ele, né? O conceito de gravidade para Einstein, né? Newton, ele disse que os corpos possuem massa e que as massas se atraem. Existe uma força de natureza gravitacional que faz com que os corpos que possuam massa sofram uma atração de natureza também gravitacional. Mas o conceito de Einstein para a gravidade, e aí Newton ele não chega a definir de fato o que é gravidade, tá? Ele fala da força gravitacional, ele fala que essa força vai causar uma aceleração gravitacional. E Einstein ele fala sobre, ele diz que o espaço é como se fosse um lençol onde você coloca um lençol bem esticadinho e bota uma bolinha lá no meio. E aí, onde você botou a bolinha, aquele lençol ele vai sofrer uma deformação. É o que ele chama de deformação do espaço-tempo. Então, se eu pegar uma bola e jogar... Aqui está o Sol, que deformou muito, já que ele tem muita massa. Se eu jogar essa bolinha, aqui próximo, essa bola vai ficar fazendo isso aqui, ó. Igual quando você joga uma bola próxima a um buraco. Ela vai ficar circulando ali ao redor desse buraco. E aí ele chegaria nesse conceito da gravidade. E isso é muito fantástico. Muito, muito, muito. Tiveram algumas expedições realizadas para tentar provar que essa teoria de Einstein era correta. E aí teve uma expedição que foi a que conseguiu provar isso, veio aqui para Sobral, no Ceará, né? Visualizar um eclipse. E aí, recentemente, conseguiu-se verificar a existência das ondas gravitacionais. Einstein teria dito o seguinte: se 2 buracos negros, que são estrelas que morreram e viraram um pontinho de 500 quilômetros de diâmetro, com muita, muita massa, um campo gravitacional gigantesco, densidade altíssima. Se essas 2 bolinhas, 2 buracos negros, eles começam a girar um em torno do outro, até se chocarem, na hora que eles colidirem, ia liberar tanta energia que esse espaço-tempo ele sofreria uma deformação. Essa onda, ela viajaria nesse lençol, nesse espaço-tempo. E aí foi criado
um grande experimento e sensível pra caramba para detectar essas ondas gravitacionais, e elas foram detectadas, né? O que ajudou a comprovar mais ainda essa teoria de Einstein. E aí eu conto a história, né? Eu não vou me aprofundar. Quem tiver interesse depois pode baixar lá o slide, tá? Em 2019, a gente comemorou o centenário da relatividade geral de Einstein. E em maio de 2019, foi 29 de maio, na verdade, né? Foi o dia que foi observado o eclipse na cidade de Sobral, no Ceará, onde ele conseguiu provar essa questão da deformação do espaço-tempo. E como foi que ele fez isso? Foram feitas várias expedições, tá? Outras fracassaram porque choveu nos locais onde eles foram, eles não conseguiram visualizar o eclipse, e Einstein não. Einstein conseguiu, a expedição que veio aqui para Sobral conseguiu visualizar isso daí. Então, o que era? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Se tem uma estrela que em determinado dia, essa estrela, ela deveria estar aqui. O Sol está passando, no caso, a Terra está numa posição, de modo que o Sol está na frente dessa estrela. E aí, por o Sol estar na frente dessa estrela, de acordo com a teoria clássica, a luz dessa estrela viajaria em linha reta e bateria no Sol. Não conseguiríamos ver essa estrela. De acordo com a teoria de Einstein, essa estrela ela vai sofrer um desvio devido a essa deformação do espaço-tempo. E aí, na hora que ela chegar aqui, ó, no canto onde o Sol está deformando o espaço-tempo, ela vai fazer isso. Ó. E aí vai bater aqui. Quando eu observar aqui da Terra, eu vou ter a impressão de ver essa estrela nessa posição aqui. Então, o que eles fizeram foi isso. Teve um eclipse. Por que no eclipse? Porque na hora que ocorresse o eclipse, a Lua ia se meter na frente do Sol. Tá aqui o Sol. A Lua ia se meter aqui, ó. Ia ficar tudo escuro. Olhando agora da Terra. Tá aqui a Terra. Você veria aqui a Lua toda escura. Usaram câmeras especiais com filtros especiais para diminuir a luminosidade. E aí foi que eles viram um brilhinho aqui. Que brilhinho é esse? Da estrela que devia estar lá atrás. E conseguiram provar que Einstein estava correto. E esse videozinho... Albert Einstein já havia previsto em 1911 que a luz se desviaria ao passar próxima de um corpo celeste com massa grande como o Sol. Em 1915, ele fez o cálculo dessa deflexão de acordo com sua nova teoria da relatividade geral. Segundo o físico, um eclipse total do Sol seria a ocasião ideal para observar essa deflexão da luz das estrelas que passasse nas vizinhanças do astro. O dia 29 de maio de 1919 se tornou histórico para a ciência mundial. E foi no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, que foram feitas as observações decisivas que confirmaram as previsões de Einstein. Em 1919, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, equipes britânicas se dividiram em duas expedições, uma ao Brasil e outra à Ilha do Príncipe, na África, para fotografar esse evento. Esses eram considerados os locais com melhores condições de observação. Em Sobral, os britânicos contaram com a ajuda de uma equipe brasileira liderada por Henrique Morizzi, diretor do Observatório Nacional na época. O tempo no Ceará estava fechado, mas melhorou e permitiu uma boa observação do eclipse, que durou cerca de 5 minutos. 7 boas fotografias foram tiradas. O tempo chuvoso atrapalhou as observações na Ilha do Príncipe e só 2 fotos, e mais imprecisas,
foram feitas. Cercados por olhares curiosos de toda a cidade, os cientistas haviam conseguido, durante o eclipse, fotografar a luz das estrelas próximas ao Sol. As fotografias mostraram que os raios luminosos sofriam desvios nas suas trajetórias por influência do campo gravitacional do Sol e confirmaram o ângulo de deflexão da luz previsto pela teoria de Einstein, que era o dobro do previsto na teoria gravitacional de Isaac Newton. Os resultados foram divulgados em 6 de novembro de 1919 em Londres e causaram uma revolução na ciência. A teoria de um cientista alemão, Einstein, havia superado a teoria do britânico Newton, que já tinha 2 séculos de sucesso. Surgiu uma nova visão sobre o universo. O espaço-tempo é encurvado pela matéria e essa curvatura descreve a ação da gravidade. Albert Einstein, até então conhecido apenas por seus colegas físicos na Europa, foi reconhecido como um dos maiores cientistas de todos os tempos e se tornou uma personalidade muito famosa. Em 2019, esse acontecimento completa 100 anos e o Brasil é parte dessa história. Viu como a ciência está mais próxima de nós do que você imagina? Muito legal, né? Então, em Sobral, e tem uma história que diz que quando os caras conseguiram tirar as fotos que estavam indo embora, aí a galera daqui do Brasil disse: "Ei, deixa uma foto dessa aqui. Deixa uma foto dessa aqui pra gente ficar de recordação." O brasileiro é uma miséria mesmo, né? Mas não deixaram, não. E aí tem essas postagens, né, que eu fiz, né? Os memes, né? Este gato é tão denso que curva o espaço almofada-tempo, né? Que seria mais ou menos essa a ideia de deformação do espaço-tempo. Tá aqui, ó, o que a expedição de Sobral visualizou, né? A estrela, ela estava aqui e os caras conseguiram visualizar ela aqui em cima, né? O desvio sofrido na hora que passa próximo ao Sol. E aí eu fiz uma postagem dessa, né, em 2019, e aí tá a equipe, né, ó, Einstein bonitão lá no meio, os aparelhos, os equipamentos utilizados para tirar essas fotos gigantes, né? Aí eu tenho uma imagem mostrando, explicando mais ou menos aquilo que foi explicado no vídeo, tá? As fotos, a galera observando, os curiosos, né? E tá aqui a publicação, né, de Einstein. Beleza, galera? Show? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o que tínhamos para hoje era isso. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Um beijo, gato.